Muito bem, gente, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, começando mais uma edição do nosso programa Superação. Eita, dia maravilhoso! E quando a gente fala de programa Superação, lógico que a gente vem trazendo muitas novidades, trazendo muitos aprendizados para você que está em casa, para você que está no trabalho, você que está no carro aí almoçando agora, de repente, no transporte alternativo. Fique conectado com a gente. O programa de hoje, o tema é o amor nos tempos atuais. Quando a gente começou a falar sobre esse tema, muita gente falando, Gersan, olha, eu quero curtir demais, eu quero ficar atento, porque esse tema muito me interessa, eu quero ficar sabendo porque o amor nos tempos atuais. Por que anda tão difícil se relacionar? O programa, claro, tem a direção da psicóloga Elisângela Santa Rita e hoje trazendo a também psicóloga Deise Araújo. Meninas, muito boa tarde, sejam bem-vindas ao programa Superação desta quinta-feira. Obrigada, Gerson. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, eu agradeço a vocês pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui para falar desse tema, né? Que, a princípio, assim, é um desafio, porque a gente ainda não tem uma resposta para falar sobre os relacionamentos atuais. Eles estão acontecendo, a gente está vendo um processo aí de mudança. A gente pode olhar, acho que quem já tem um pouquinho mais de idade ali, a gente já passou dos 30, a gente vê que tem muitas mudanças, né, nesse campo dos relacionamentos. A gente olhar, então, para o tempo dos nossos pais, nossos avós, está mais diferente ainda, né? As coisas mudaram muito. E você fala que a gente passou dos 30, para o pessoal não achar que a gente tem 50, 60, 40, a gente só tem 32, 31, mais ou menos. A gente passou pouca coisa dos 30, né, Deise? Pouca coisa. A idade é só um número, né? A gente... Verdade. Tem a idade que a nossa alma acredita. Perfeito. Olha, todos vocês que já estão com a gente aí, podem mandar suas mensagens aqui no nosso chat. Lembrando que para você mandar sua mensagem é só você se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal e aí logo na sequência você já pode mandar sua mensagem para a Deise, para a Elisângela, tirar alguma dúvida, falar conosco em relação a esse tema maravilhoso, amor nos tempos atuais. Coisa boa, tema fantástico mais uma vez, parabéns meninas por este tema. Vamos começar então um pouco, né, dizendo o porquê, assim, o que surgiu a ideia desse tema, né? Eu conversava com a Elisângela e uma coisa que a gente percebe muito no consultório hoje o consultório de psicologia, em geral, ele é muito mais povoado pelas mulheres, né? A gente sabe que os homens ainda têm um certo preconceito, né, ali, de chegar, de procurar, vai, mas às vezes com certo pé atrás, não sei, será mesmo, ou então vai quando a coisa já apertou mesmo, né, quando o negócio já tá bem sério. Desde as pessoas surpreender. Vários homens me procuram para terapia de casal, você acredita? E fala, vou tentar convencer minha mulher. Olha que legal. E hoje, eu não tenho mais essa questão de ter mais mulheres do que homens. Hoje está bem equilibrado, você acredita? Para mim, pelo menos. Talvez porque a minha demanda maior seja de ansiedade, né? Que é o meu nicho. Sim. Então, como as pessoas estão ansiosas, elas vêm. Mas, realmente, a maioria dos psicólogos falam isso. E eu me surpreendo quando vem um homem que diz que vai tentar convencer a mulher a fazer terapia de casal. E eu já tive vários pacientes assim. É muito legal, claro. Que bom. Né? É isso que eu falo, a gente vive um processo de transformação constante, as coisas estão sempre mudando, não tem regras fixas. Por isso que é difícil até você dar uma resposta assim, é assim nesse momento. Não, é uma transição constante, uma mudança constante das coisas. E que bom que seja uma mudança sempre evolutiva nesse sentido, né? Mas, enfim, no meu consultório, no consultório de muitos colegas ainda, a gente vê muito mais mulheres. E uma queixa que a gente tem recebido muito das mulheres é que tá difícil se relacionar, é que tá difícil arrumar um relacionamento, é que tá difícil manter um relacionamento. A gente tem tido muitas pautas também, a gente vê muito em rede social, na televisão e tudo, sobre relacionamentos abusivos, né? Sobre essa coisa, agora tá na moda dizer que fulano é narcisista. É uma moda também agora falar de narcisista, né? Então, assim, tem muitas confusões a respeito desse assunto. E eu disse, bom, é um assunto interessante. É um desafio,
porque não tem uma resposta, então não tem um livro que eu vá lá olhar e dizer, a resposta é essa, tá difícil por causa disso. Não tem. A gente tem, digamos assim, teorias, a gente tem suposições, a gente tem um pouco do que a gente observa, né, no mundo, o que a gente observa na clínica, o que a gente observa nos amigos, e aí eu acho que todo mundo que está assistindo também vai ter alguma opinião, vai ter alguma ideia sobre isso. A primeira coisa que eu pensei, quando eu pensei da gente falar em amor nos tempos modernos, foi a gente definir um pouco o que é amor. Que eu acho muito amplo dizer o que é amor, né? É mais fácil de dizer o que não é. E tem uma frase do Jung, que para quem não conhece é um dos psicólogos mais famosos do mundo, né? Que é o Carl Jung, que ele fala que onde o amor impera, não existe desejo de poder. E onde existe desejo de poder, não tem como ter amor. E aí isso já traz uma questão muito, muito forte, porque a gente vê muito nos relacionamentos ainda uma briga de poder entre as pessoas. Né? Uma briga de poder entre o homem e a mulher, ou seja entre dois homens, duas mulheres, a gente vê que nos relacionamentos isso ainda é muito comum. E a briga de poder é interessante porque, claro, existem brigas pelo poder financeiro, pelo poder de decisão dentro do relacionamento, mas aí tem uma briga de poder interessante que é a briga pelo afeto. No sentido de que, assim, o outro ama mais, então ele é mais dependente do que eu. Eu domino essa relação porque eu estou num lugar, né, de maior, digamos assim, maior poder, eu não estou num lugar de menos vulnerabilidade. Essa é a palavra que eu diria. Porque realmente, quando a gente se abre para gostar de alguém, né, quando a gente se abre para uma relação, não tem como isso acontecer se a gente não se colocar num lugar de vulnerabilidade diante do outro. Que é dar um poder ao outro com relação a gente, com relação à nossa vida, com relação aos nossos sentimentos. O que eu poder estou falando, gente, para não confundir, não é o poder que o outro tem de mandar na gente, não, porque muita gente, infelizmente, ainda aceita isso dentro de uma relação. Não é isso que eu estou falando de poder. O que eu estou falando de poder é justamente eu confiar no outro de que ele não vai utilizar o sentimento que eu tenho por ele para exercer um poder contra mim. É justamente o contrário. Mas isso, nas relações de hoje, a gente não vê que é muito difícil. Porque as pessoas tendem a estar nesse lugar. Por que, Deise, as pessoas fazem? Por quê? Significa que as pessoas são ruins? Significa, então, que os homens são ruins, que as mulheres são ruins porque elas querem dominar o relacionamento? Não necessariamente é uma coisa de ruim ou bom. Eu acho que é complicado a gente colocar esse peso assim, né? Todo mundo é ruim, ou fulano que faz isso é ruim, tal pessoa é boa. Esse bem e mal, isso é muito complicado. As pessoas são muito mais do que isso, né? Não é a coisa do filme americano que a gente tem um vilão e um mocinho. Não funciona assim na vida real. Na vida real, nós somos vilões e mocinhos de todas as histórias. Então, a gente erra, a gente acerta. As pessoas que têm uma tendência maior de querer dominar a relação, elas geralmente são as pessoas mais inseguras. Por incrível que pareça, quanto mais eu necessito me acreditar que eu tenho poder, é porque, no fundo, mais insegura eu me sinto. Gente, isso é uma regra muito legal para todos os ouvintes, aprendam para a vida. Quanto mais alguém quer provar uma coisa, quanto mais alguém demonstra uma coisa, quanto mais alguém fala sobre uma coisa, porque mais inseguro aquela pessoa se sente. Né? A gente acha que é o contrário. Não, mas fulano fala isso toda hora, significa que ele lida muito bem. Não, às vezes ele fala isso toda hora justamente porque ele precisa acreditar. Porque às vezes a gente fala, não é para necessariamente só o outro acreditar, é porque a gente também precisa acreditar. Então, às vezes, a pessoa que tem necessidade de poder muito grande, de exercer um poder muito grande na relação, é porque ela se sente muito insegura. Mas não é insegura com a relação, é insegura com ela mesma. E a gente tem que tomar um cuidado também para não achar, então se ele se sente inseguro, eu vou deixar ele mais seguro para ver se ele melhora. Não é assim que funciona. É algo muito mais profundo, né, Li? A gente sabe disso. Quando se tratam de relações humanas, as coisas são muito mais profundas. Tanto que é um papo, assim, bem complexo, né? E aí eu tô tentando até colocar numa linguagem mais tranquila pra gente falar. Porque, assim, vamos começar lá. Nossas primeiras relações. A primeira relação, o primeiro modelo de relação que a gente tem é, obviamente, com a nossa mãe ou quem exerceu essa função, seja uma avó, uma tia, quem foi. É a primeira relação que a gente tem com o outro, com o ser humano. A gente chegou no mundo, a primeira relação que a gente vai ter.
A depender de como foi essa relação, ela vai servir de modelo para as próximas. Então, se eu tive uma relação bacana lá no começo, no início, com a minha mãe, com a avó, com quem foi que cuidou de mim, a tendência é que futuramente eu tenda a ter relações melhores. Eu digo para pacientes, para os homens e para as mulheres, olha, se seu parceiro, ele não consegue, né, amar bem quem criou ele, quem cuida dele, já é um sinalzinho assim para você ficar atento. É claro que existem pessoas que não foram legais. É claro que existem mães que não foram boas mães, avós que não foram boas avós, ou o que é que seja, tá? Mas às vezes a pessoa não ama e não tem justificativa plausível. Não sei, pode ter, mas assim, já é uma coisa pra gente, um sinal pra gente ficar atento, né? Porque essas relações, elas vão servir de modelo. Daisy, mas eu tô com uma pessoa que teve uma relação maravilhosa com a mãe, mas ele não é um namorado legal. Também acontece porque, às vezes, justamente, a relação com a mãe, ela foi tão, digamos assim, simbiótica, que é aquela coisa assim, tão colada, tão junta, que essa pessoa, ele não consegue separar da mãe para amar outras mulheres. Ele vai querer uma mulher que seja igual à mãe dele, e a gente vê muito isso também. Muitos homens e muitas mulheres que querem encontrar nos parceiros alguém que seja igual ou muito parecido ao pai ou à mãe, quem criou eles. Né? Então, tem todo esse jogo, assim. O mais complexo de a gente entender a psicologia é porque, assim, não é uma coisa criar a outra diretamente, mas é uma indicação de que pode ter ido por alguns caminhos. Né? E aí, são vários caminhos, a gente só entende, só é possível dizer qual é o caminho de cada pessoa na prática. Então, por isso que a gente fala que a terapia é tão importante, porque não tem receita de bolo, uma coisa que funcione para todo mundo, não tem. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada relação é única, né, Li? Cada relação que chega pra gente na clínica é única. Então, assim, primeiro ponto seria isso, assim, observar isso, como foi que aquela pessoa formatou a forma dela de amar. Aí a gente tem outro complicador, que é assim, a gente não sabe amar muito bem. Por quê? Porque nossos pais também não sabiam amar muito bem. A gente ama querendo possuir, a gente ama querendo dominar, a gente ama sempre querendo estar por cima, né, com aquele ditado baiano, por cima da carne seca, né, que o baiano fala muito, ele quer estar por cima da, ele sempre quer estar por cima. E a gente nem sempre quer se doar. Eu falo muito isso, assim, a gente quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. Mas será que a gente está disponível para amar? Eis a questão. Né, Gerson? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer gosta da gente, mas será que a gente está disponível para amar o outro? É verdade. Ainda tem aquele detalhe, será que eu amo o suficiente? Será que essa pessoa me ama da mesma forma que eu amo, que eu a amo? E tem que ter sempre essa reciprocidade. Aproveitando essa... Né? A gente não está dentro do coração do outro para saber. Verdade, e aí, isso que você verdade. falou, eu acho que é o grande problema. Assim, eu acho que essa é a grande questão. É a dúvida. A grande questão é sempre a dúvida. Porque a gente não tem como ter certeza, né, que o outro me ama como eu amo, como você falou, ou que eu amo aquele outro o suficiente. Então, a gente sempre convive com uma certa dúvida. E essa dúvida, às vezes, faz a gente tomar muitas decisões. Por exemplo, faz, às vezes, a gente entrar numa relação e não valorizar o outro como deveria. Faz a gente entrar numa relação e, às vezes, ter muito ciúme. Faz a gente ou não entrar numa relação, como muita gente opta por não entrar numa relação, não porque não deseje, não porque não queira, mas não entra numa relação porque não tem coragem de viver essa insegurança que é estar numa relação. É muito difícil ter essa coragem, às vezes. E aí tem pessoas que preferem, é melhor, eu já me sofri demais, já me machuquei demais, eu vou ficar aí, né, eu vou aproveitar o carnaval de Salvador, vou fazer o carnaval o ano todo e minha vida vai ser isso, eu não vou mais me relacionar. E a gente vê muito isso hoje em dia, é muito comum, né, cada vez mais, porque as pessoas estão com medo. Tanto falta responsabilidade afetiva,
E aí eu acho que é uma coisa que alimenta a outra, porque eu já me machucam, então eu acho que é normal também eu machucar alguém, não são responsáveis, não são legais comigo, eu acho que é normal eu também não ser. Eu acho que vai muito nesse nível aí, a gente vai passando à frente, né? Eu tive uma relação muito ruim com alguém, aí acaba que eu conheço outra pessoa e eu acho da mesma forma que agiram comigo. Ou vice-versa. Ou vem como eu falei até, assim, eu tive uma pessoa que teve uma relação muito ruim com os pais, ele se sentiu abusado pelos pais, ele não sentiu que daqueles pais ele não podia confiar. E aí ele age da mesma forma com as pessoas que vão aparecendo pelo caminho dele. E aí a gente vai espalhando uma onda, eu acho que uma onda de desconfiança nas relações, uma onda de que está cada vez realmente mais difícil se relacionar, está cada vez mais difícil confiar nas pessoas. Isso é uma queixa muito frequente, tá? Doutora, eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo me abrir, porque eu sempre acho que vão me machucar. Então, isso é o mais comum que a gente ouve. E é uma coisa que se retroalimenta, porque fazem comigo, eu faço com o outro, e aí o outro também acaba passando isso à frente, e por aí vai, né? Muito bem. E o nosso, rapidinho, desculpem vocês, o pessoal está começando a chegar agora no nosso chat, e aí a gente pede para que as pessoas vão compartilhando, vão divulgando para geral aí, mandem suas mensagens que a gente vai estar colocando no ar. Programa Superação desta quinta-feira com tema fantástico, o amor nos tempos atuais ou o amor nos tempos modernos, como você queira. Por que anda tão difícil se relacionar? Como é que está o seu relacionamento? Você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, assistindo a gente aqui nesta quinta-feira, conta um pouquinho pra gente, seu relacionamento tá bacana, você é mais dado do que recebido, digamos assim? Você ama mais do que é amado? Vai contando pra gente. Estou aqui com a psicóloga Elisângela Santa Rita e também a psicóloga Deise Araújo. O Saturnino Miranda colocou aqui, boa tarde, meu grande amigo Gessan, o programa está ótimo, valeu. E João de Jesus, boa tarde, nosso grande amigo certo, nas horas incertas, Evanda Gessan, esse programa é maravilhoso, mandando um abraço, claro, também para vocês, Deise e também a Elisângela. Vão mandando mensagens para a gente que a gente vai colocando no ar. Eu tô falando. Desculpa, Eli, eu te cortei, mas enfim, vamos voltar para os trilhos. Vai, Eli. A gente está num momento de transição extremamente importante da humanidade em vários aspectos, né? Então, por exemplo, é a nossa geração que entende realmente que existem outras formas de educar um filho que não seja pela agressividade, que não seja batendo, gritando, né? Fazendo esse tipo de prática. Então, a nossa geração é a primeira geração que começa a aprender isso em massa. Que em outras gerações existiam pessoas, sim, mesmo que poucas, que educavam nesse novo formato. Mas a nossa geração que está aprendendo isso de verdade. E aí, o que é interessante, vem também essa desestruturação nas relações amorosas, na forma de me relacionar com o outro, né? Com esse avanço da mulher, esse desenvolvimento da mulher, da autonomia da mulher, porque antes a mulher ficava na relação, mesmo disfuncional, porque não podia se manter, por N motivos parecidos com esse. E quando a mulher sai desse lugar, começa uma nova relação. Só que uma relação que está desestruturada, vamos dizer assim. É como se fosse assim, bagunçou a casa para rearrumar, né? Sim. Então, veja isso, que a nossa geração, a casa está bagunçada e aí vamos rearrumar. Vamos ver como é que a gente vai se relacionar agora em diante de outra forma. Nesse formato atual também não está bem, né? Então, eu acho que esse tema que a Deise traz, ele é extremamente importante e essa conscientização das pessoas de que estamos vivendo um momento de desestruturação dessa relação para fazer uma reestruturação melhor, né? Sim, com certeza. E assim, você puxou um ponto que era meu segundo ponto também, que era falar sobre essa transformação dentro das famílias, né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, famílias que tinha aquele lugar muito claro, o homem como provedor, a mulher enquanto uma mulher submissa, que muitas vezes não trabalhava fora, cuidava das crianças, não tinha uma autonomia. E, claro, ela não tinha autonomia financeira, ela acabava também não tendo muita autonomia diante das escolhas de poder sair do relacionamento ou não, de aceitar certas coisas ou não aceitar, porque ela tinha uma dependência financeira ali, né?
não só da mulher, mas dos filhos, enfim. E é uma história que a gente escuta muito. Se você for parar para conversar, né, qualquer um que estiver ouvindo, a gente para conversar com a avó, às vezes com a mãe, todo mundo conhece uma história dessa, né? De estar nesse lugar. E hoje não, hoje a mulher, ela tem um espaço de independência. Hoje ela busca relações em que haja um lugar de igualdade, de proximidade entre ambos os sexos. E aí eu vou fazer uma provocação, assim, né? Gerson é homem, aqui ele vai estar do lado dos homens, mas fazer uma provocação que eu acho assim, eu não sei, eu acho que o homem de hoje, ele não está pronto para ter uma relação de igualdade ainda com a mulher, ou pelo menos muitos não estão. Eu acho que o homem, ele fica bem inseguro quando ele está do lado de uma mulher, que ele sabe que aquela mulher não depende dele para nada e que ela pode ir embora a qualquer momento. Eu acho que ainda bate uma insegurança. E eu vejo que muitos homens ainda procuram o contrário, assim, procuram mulheres que eles possam exercer um lugar de domínio sobre aquela mulher, né? Buscam mulheres que sejam mais dependentes, e às vezes é uma dependência que não é financeira, mas é uma dependência emocional, às vezes uma dependência no quesito também de uma diferença de idade muito grande. Estou provocando, gente, não estou colocando com verdade absoluta. Estou colocando uma provocação de uma coisa que eu vejo, assim, que aparentemente está aí, né? Ou uma coisa muito comum também, que é você estar numa relação, como muitas pessoas estão, e não se entregar verdadeiramente à relação. Tô com fulano, mas apareceu, tô aí, né? E quer manter os dois lugares, quer manter o lugar de independência, de estar solteiro, e quer manter o lugar da relação ali para balizar a insegurança que sente. Geralmente é isso, né? Uma insegurança. Tanto que tem umas pesquisas muito recentes que eu estava dando uma olhada, que foram feitas, infelizmente não tem dado aqui no Brasil, até dei uma procurada, eu achei dados nos Estados Unidos, Reino Unido, até na Coreia, se eu não me engano, de que os homens estão ficando mais conservadores, estão indo muito mais para um movimento político conservador, e as mulheres para movimentos mais progressistas. Deise, isso é política, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque política é uma forma de ver o mundo também. É uma forma de como a gente acredita que as coisas devem ser para ser melhores. Então, o homem, ele está muito por um caminho de querer conservar um status, né? De conservar esse status de quem é o provedor, de quem está no lugar de poder. E a mulher, ela está indo para um caminho de querer mudança. E talvez esse seja um grande desencontro, né? Das pessoas estarem, homens e mulheres, quererem coisas diferentes. As mulheres querem a renovação, elas querem uma relação mais igualitária, elas querem uma relação de mais proximidade, mais, assim, como a gente chama, mais horizontal. E o homem, ele ainda quer uma relação onde haja uma estrutura de poder. E aí isso torna os encontros bem complicados, né, bem difíceis. Eu vejo uma questão também que, assim, muitas relações que são o oposto, é como se a gente tivesse uma pluralidade hoje, ainda que com padrões, né, alicerçando aquilo. Então, assim, eu vejo muitas mulheres sendo as chefes das famílias, mesmo, às vezes, tendo homem. Tipo assim, a mulher ganha mais, a mulher toma frente de tudo naquela família, mesmo tendo um homem ali. É como se aquele homem virasse um filho para ela também. É como se ela se fosse, tá confortável aqui essa mulher, né? Ganhar mais, prover mais, tomar frente da maior parte das coisas, então eu fico aqui quietinho no meu canto e deixo ela fazer tudo isso. Então eu tenho visto muitas, nos grupos pelo menos, né, de mulheres, eu vejo muitas falas remetendo a isso. Então, acho que essa pluralidade é importante de ser olhada, né? Porque tem vários aspectos hoje por estar tentando renovar os padrões, né, anteriores, que eram bem mais rígidos de se relacionar. E não sei se em cima disso aí também o Birajara Andrade, ele colocou aqui, boa tarde a todos, eu acho que ele quis escrever, todos estão superando erros nos tempos atuais. De quem é a culpa, se é que existe?
Porque aí ele colocou são deuses gregos, né, da mitologia grega. Phobos, que é o deus da medo. Tá, sim. Eros, que é o deus do amor. Então, na verdade, assim, o medo está superando o amor, né? O medo de se machucar numa relação acaba superando essa questão da entrega pelo amor. E tem também a questão, como essa geração de agora não tem o romantismo, né? Tira o romantismo, né, Daisy, das relações. Então, por isso que ele falou assim, o medo realmente está superando o amor nas relações. Então, não tem o foco naquele amor, naquele romantismo, tem o foco no medo. Quem é mais poderoso na relação? Isso está baseado no medo de ser machucado. Então, para não ser machucado ou machucada, eu tenho que ser dominante nessa relação aqui. E aí fica todo mundo se protegendo o tempo todo, mas continua sofrendo o tempo todo do mesmo jeito, né? Ou mais até. Com certeza. E ninguém ama, né? Acaba que com a coisa assim, todo mundo... É como se tivesse todo mundo usando uma máscara e ninguém vê o rosto real de ninguém. Não dá pra amar de máscara, né? Não dá. Pra amar de verdade, pra se relacionar de verdade com o outro, a gente tem que tirar as nossas máscaras. Que a gente usa realmente no dia a dia, enfim. Não dá pra ficar se mostrando o tempo todo as nossas fraquezas, né? Essas vulnerabilidades, mas para amar não dá para usar máscara. Uma coisa do que ele falou aí, né, que o amor está superando o Eros, nossa, demais. Fora que, assim, realmente, essa geração mais nova que a gente, que é a chamada geração Z, né, eles vêm com outros padrões que são muito diferentes dos nossos, eles são a geração totalmente conectada. E é uma geração que tem muito uma coisa também do que tá, digamos assim, na moda, né? Se eu falar isso, eu não sei nem se vão achar que eu tô sendo gringe, porque agora tudo é gringe, eles falam assim, né? Mas, assim, tem uma coisa de que tudo perpassa muito pelos movimentos das redes sociais. Então, realmente, a gente não vive mais aquela época do filme de romance, de acreditar no amor, né? De ter essa perspectiva. Embora é interessante, porque eu acredito, não sei se é porque eu sou talvez romântica também, mas eu acredito que a gente continua com os mesmos desejos. No fundo, a gente continua com os mesmos desejos, que é ser amado, ser reconhecido, ser valorizado, né? Ser verdadeiro, ser amado pelo que a gente é, não é ser verdadeiro, desculpa, ser amado pelo que a gente é de verdade. Eu acho que, no fundo, todo mundo permanece com esse desejo. Assim. Bem lá no fundo, por mais que você use todas as máscaras possíveis para se proteger, todo mundo continua desejando a mesma coisa. Né? A gente só está ficando mais distante disso. Verdade. Você que está em casa nos acompanhando, participe conosco, pode mandar sua mensagem aqui para o WhatsApp da rádio, 71997092462. A Márcia está acompanhando a gente lá em Vitória da Conquista. Grande abraço para você, viu, Márcia? Mas vem cá para o chat para a gente colocar aqui a sua mensagem no ar. E eu estava vendo a semana passada uma postagem, né, nostálgica, logicamente, no Facebook. E aí alguém colocou lá, né? Eu não sei se vocês duas chegou aquela época de que as balas a esquis, aqui não tem problema da gente falar marca, as balas a esquis vinham com uma certa frase: quero te beijar, eu sou afim de você. Aí, na mensagem, aí alguém colocou assim, esse era o tipo de expressão que a gente usava naquela época, não existia torpedo, não existia nada disso de rede social, mas que fazia um sucesso tremendo. Aí alguém colocou assim, nossa, quando eu recebia uma bala com esse recado, eu ficava toda gelada, me tremia toda. Então, são coisas, né, que a gente passou, né, pelo menos eu alcancei, acredito que vocês também devem ter alcançado, mas era um negócio bacana, um negócio gostoso, né, que tinha um sentimento gigantesco naquela época, e era muito bacana, era muito legal. Quando eu recebia uma bala, e principalmente de alguém que eu estava de olho, eu ia logo ler o que era que estava escrito, mas eu não dava muita sorte, não vinha nada interessante. Dava um frio na barriga. Pois é,
Dava aquele frio na barriga. Eu lembro quando eu era criança, eu recebi um monte de cartinha de amor dos meus... Quem queria me paquerar? Olha. Tinha, e aquilo me deixou uma marca positiva, assim, da minha infância, né? Porque o romantismo é algo que realmente libera substância de bem-estar no cérebro, e é uma pena que essa geração agora esteja abrindo mão disso por causa desse medo mesmo, né? Desse medo de amar, desse medo de sofrer por amor, e acaba que eles sofrem, sim. Eles sofrem, mas eles não dão muito braço a torcer, né? De que eles sofrem. Então, como se fosse assim, vamos ver uma forma de que a gente possa se relacionar tirando o máximo possível o sofrimento. Mas o sofrimento ele vai estar presente em várias áreas da nossa vida, em várias questões da nossa vida. Né? É uma fantasia isso. A gente precisa, na verdade, construir um suporte interno melhor para o sofrimento também, não só tentar evitar ele a todo custo, né? Sim. Uma coisa que realmente Gerson falou muito legal aí é como isso mudou, né? Porque a gente ainda viveu essa época aí da paquera ser presencial, e a gente não tinha essa coisa ainda das redes sociais tão forte, né? Pelo menos a minha adolescência, acho que vocês também. A gente não tinha essa coisa das redes sociais tão forte. Eu sou ainda do tempo, quem está assistindo ainda lembra, eu sou ainda do tempo que tinha um bate-papo da Bol. Ó, faz muito tempo. Foi o começo ali da paquera virtual. Mas não era uma coisa mais comum. Mais comum era a gente conhecer na escola, conhecer porque era amigo de amigo, ou conhecer num barzinho. E assim, eu não sei porquê, mas é verdade que as coisas, quando elas são mais difíceis, elas parecem ter um pouco mais de sabor, né? Elas têm um pouco mais de... Porque a gente investe mais desejo, a gente investe um pouco mais de expectativa. E hoje, como as relações, elas passam muito pela coisa, né? Hoje das redes sociais, do Tinder, do Grindr, tem vários aplicativos aí, tem o Badoo, que é legal, tudo bem, facilita encontros. Mas também eu acho que tirou um pouco dessa expectativa, desse frio na barriga, porque hoje já tem gente que entra ali, quero uma companhia para sexta-noite, vai lá, e não tem mais aquela coisa do conhecer o outro, de como é que vai ser, aquela ansiedade gostosa, né? Que não é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade gostosa, da gente ter uma expectativa, e se vai rolar. E não tinha celular pra gente confirmar, e você vai hoje. E aí, às vezes, você ia todo na expectativa daquela pessoa aparecer, a pessoa não aparecia, né? Todas essas coisas. Infelizmente, não tem mais. Hoje tudo é aquela coisa já marcada, organizada. Aí o pessoal mais jovem que estiver ouvindo a gente vai ver o que esses coroas estão aí falando, né? O que esses coroas estão aí reclamando? Não, a gente não está reclamando, a gente está pontuando as diferenças, né? Eu acho que sim, que facilitou muito as coisas, é claro, mas também a gente tirou um pouco o sabor delas, nessa coisa de se proteger demais. Porque o que você falou, o sofrimento, ele é inerente a gente se permitir experienciar. Porque quando a gente se permite vivenciar as coisas na vida, é inerente que elas podem dar certo ou errado. Sempre. Né? A gente sempre vai ter uma possibilidade de certo e errado. E o ser humano, ele não quer viver esse risco de dar errado. E ele acaba não também se colocando à experimentação, não testando, deixando de viver, perdendo experiências, né? Qual o problema se você tentou e não deu certo? Pelo menos você tentou. É muito pior você não tentar, não viver, né? Eu acho que a gente que talvez já tenha uma carreira aí na vida, a gente pode dizer que a gente se arrepende, eu pelo menos, muito mais do que eu não tentei, do que não fiz, do que eu fiz deu errado. Fiz deu errado, aprendi alguma coisa, tirei algum proveito e por aí vai. Mas não tentar, não experienciar é muito ruim, né? Não viver, olhar para trás e falar, poxa, eu devia ter feito, eu devia ter experienciado. Olha, às vezes ver a vida da gente meio vazia, meio sem sentido, também é muito ruim, né? Pois é, eu costumo dizer o seguinte, Deise e também Elisângela e vocês que estão nos acompanhando, eu costumo dizer o seguinte, eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer do que das coisas que eu fiz.
Porque quando você faz, de uma certa forma, você não vai no impulso. De uma certa forma, você pensa o que é que você vai fazer. Vai ser bom, vai ser ruim, mas você pensou antes. E quando você deixa de fazer, você fica como você falou, aquele gostinho de assim, nossa, se eu tivesse feito, será que poderia ter sido ruim? Ou será que poderia ter sido muito bom? Então eu digo sempre, me arrependo das coisas que eu deixei de fazer do que das coisas que eu faço. E aproveitando aqui, o Birajara colocou novamente, o uso de máscara está associado à baixa autoestima dos casais. Posso definir assim? Ele pergunta. E aí, Eli, o que é que você diz? Eu acho que tem baixa autoestima, que tem baixa tolerância à frustração, né? Baixa tolerância ao sofrimento, é isso, porque a gente tem uma ideia social de felicidade como nunca houve antes, né? Com as redes sociais. Elas trouxeram essa crença social de que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. E a vida real não é assim, não funciona assim. Uma coisa que você vai no médico de manhã e vai no shopping à tarde. Você não vai fotografar que você está indo no médico fazer um tratamento, que você está sofrendo com aquilo. Mas você vai fotografar no shopping com seus amigos e vai colocar na rede social. Então, quem está olhando sua vida, está olhando como um álbum de fotografia. Ninguém coloca uma foto de um enterro num álbum de fotografia. Ninguém coloca, né, a foto da gente quando está hospitalizado num álbum de fotografia. Você escolhe as melhores e coloca naquele álbum. E o Instagram funciona nesse formato. Então, cada vez que vai se reforçando de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, mais baixa tolerância eu tenho ao sofrimento, né? Cada vez mais eu vou tentando me proteger o máximo do sofrimento. Só que algumas formas de se proteger me levam para outro tipo de sofrimento, né? Eu não concordo muito com essa questão de que a gente tem que viver tudo para não se arrepender de não ter vivido. Eu acho que a gente tem uma certa medida, né? Porque tem coisas que você vai se arrepender tanto, que vão deixar tantas marcas ruins, que é melhor não viver mesmo, né? Mas, assim, a gente tem que se perguntar, será que eu estou deixando de viver coisas que poderiam ser legais, que tinham probabilidade grande de ser boas, né? Então, a gente vai olhar a probabilidade daquilo. Ou tinha uma probabilidade mesmo de ser muito ruim, ou de ser ruim, se tinha uma probabilidade alta de ser ruim, não tem por que viver. Mas se tinha uma probabilidade de ser boa, sim, aí eu concordo com vocês. É melhor viver, mesmo que não dê muito certo, do que, né, acabar não vivendo. Mas eu acho que, sim, a autoestima das pessoas hoje, ela está muito baixa. Apesar de parecer nas redes sociais que ela está altíssima, quando a gente conversa com as pessoas, é o contrário, né, Deise? Na maioria das vezes. Não, você falou tudo aí, realmente, assim, a gente tem que, eu sou a favor da gente viver, mas é claro, que não é loucamente aí a você se jogar, mas é você comprar alguns riscos. É interessante um vídeo bem curtinho que tem nas redes sociais, assim, que não sei se alguém já viu, mas é interessante que ele fala assim, bom, eu descobri na terapia que tudo na vida corresponde a um risco. A gente sempre tem um risco de dar certo ou de dar errado. Mas que alguns riscos a gente precisa comprar para viver. Então, para viver, a gente tem que comprar alguns riscos, né? É claro que é pensado, mas também não dá para a gente viver sem se arriscar. Isso é impossível, completamente impossível. Eu vou aproveitar a tua fala ali para falar uma coisa que talvez seja talvez até um outro lado aí da questão, mas que eu não queria deixar de falar, porque tá todo mundo falando muito sobre isso em redes sociais, e aí você puxou a questão da autoestima, que é a questão do narcisismo. Tá? Agora se fala muito em relacionamento abusivo e se fala muito em pessoas narcisistas, né? E a pessoa narcisista é aquela que gosta muito de si, né? Aquela pessoa que só pensa nela e tal. E tem uma confusão, assim, eu acho que a respeito disso, não é bem colocado. Primeiro, que é interessante pensar que, sim, que todos nós somos narcisistas. O que é o narcisismo? É o apego à imagem de si. A imagem, claro, física, a minha aparência, mas a imagem quanto aquilo que eu acredito que o outro pensa de mim, o que eu espero que o outro pensa de mim, o que eu penso de mim, o valor que eu me atribuo, digamos assim, mas muito mais nesse sentido superficial. Não é o narcisismo, ele não é algo muito profundo, por exemplo, eu acredito porque eu realmente trabalhei em mim, eu sei o quanto eu sou capaz, isso é autoestima.
né? Autoestima é eu ter confiança naquilo que eu sei que eu sou capaz, naquilo que eu sei que eu sou boa, eu acreditar em mim, eu acreditar na minha capacidade de me esforçar, eu acreditar no quanto eu me dedico às coisas, enfim. Isso aí é autoestima, eu acreditar em mim. O narcisismo, ele tá mais para uma coisa da imagem, assim, minha preocupação exagerada com a minha imagem, enfim. E aí cada um vai ter esse narcisismo numa dosagem, né? Mas hoje, realmente, a gente tem visto, e por causa de tudo isso aí que você falou das redes sociais, uma preocupação com a imagem muito maior. E as pessoas estão mais narcisistas. E isso significa que elas estão mais egoístas também. E aí, isso dentro de uma relação reverbera em abusos. Porque se eu estou muito egoísta dentro de uma relação, né, aí tá, é a justa medida do equilíbrio. Não quer dizer que numa relação eu tenho que deixar de pensar em mim, eu tenho que deixar de me colocar em primeiro lugar. Não é isso. A individualidade, ela precisa ser preservada dentro de uma relação. Então, é por isso que a gente fala muito, assim, sempre avalie como é que você tá naquela relação, como é que você se sente ali, né? Não é sobre aceitar tudo, não é isso. Não é sobre abrir mão de si. Mas também é sobre ter uma compreensão do outro, das necessidades daquela pessoa que está do meu lado. Eu consegui ter um equilíbrio entre essas duas coisas. E isso realmente é uma coisa que a gente tem visto cada vez menos. As pessoas não querem. Elas querem cada vez mais olhar o próprio lado. Né? Elas estão muito mais numa posição mais narcisista, mais egoísta, menos respeitosa com o outro. E aí é uma coisa interessante de falar. Pode falar, Eli. Pode falar. Se ia falar, pode falar. Quanto mais você estimula uma característica, mais ela se expande, não é isso? Sim. Então, a gente tem hoje, nas redes sociais, muita estimulação desse narcisismo. Então, como é que as pessoas não vão se tornar narcisistas, né? Se elas estão sendo estimuladas o tempo todo a isso. E aí, isso é o que você falou, isso vai entrar na relação amorosa. Claro que vai entrar, porque eu não posso ser narcisista aqui fora, e aí eu abandono o meu narcisismo e digo, agora vamos para a relação e eu deixo de ser narcisista. Não. Então, a tendência, por exemplo, a transtorno narcisista, quando aquilo foi muito estimulado, é igual quem tem tendência a ter ansiedade alta, quando a ansiedade está sendo muito estimulada, a tendência é que o transtorno de ansiedade apareça com o tempo, né? Então, hoje, realmente, e é interessante isso, porque a gente está descobrindo falar sobre transtorno narcisista no real, de pessoas que viveram agora, né? Então, hoje, muitas pessoas não sabiam que estavam numa relação com alguém com transtorno narcisista, e aí se dá conta depois de anos, e fala, meu Deus, tudo aquilo era por causa do transtorno. Então, eu acho que é por isso que as pessoas estão falando muito, porque isso está sendo muito novo para elas. Agora eu acho complicado, é importante falar isso, assim, eu e Eli, nós somos psicólogas ambas, mas somos de abordagens diferentes, então a gente tem algumas nomenclaturas de falar, algumas visões um pouquinho diferentes, mas é só nesse quesito, assim. Eu acho complicado, às vezes, a gente colocar como um transtorno narcisista e tirar a responsabilidade do sujeito. Não, você estava numa relação com alguém egoísta mesmo, essa pessoa ela é egoísta mesmo. E claro, a gente usa o nome narcisismo, que é um termo técnico, tem uma explicação para isso, mas isso não desonera a pessoa. É interessante também a gente pensar isso, porque eu já vi também uma pessoa defendendo, porque ele tem um transtorno. Não, ele é um ser humano egoísta, e aí, se para ele isso for um sofrimento, porque se, por exemplo, se para mim eu vejo algo em mim que me incomoda, eu vou procurar melhorar, eu vou procurar ajuda, né, se eu vejo, por exemplo, que dentro de uma relação, talvez eu esteja sendo egoísta demais e eu consigo reconhecer isso, eu consigo procurar ajuda. Mas se eu não procuro ajuda, se eu sou assim, cada vez mais assim numa relação, é porque aquilo está confortável para mim. Então eu tenho uma responsabilidade sobre, né, para a gente também não desonerar isso, porque o narcisista tem que passar, né? Tem que ter uma avaliação de um profissional para definir que você tem um transtorno. Então, assim, é o que você falou, você tem que diferenciar. Mas o que eu coloquei foi a questão de que lá atrás pessoas conviviam com pessoas com transtorno e nunca souberam porque não tinha essa informação mesmo. Mas tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que são egoístas ou têm traços narcisistas, não tem um transtorno mesmo. Não é isso.
E porque assim também, né? A gente, por exemplo, a gente não falava nem de relacionamento abusivo alguns anos atrás. Era normal, era uma coisa normal, parece assim, né? E hoje a gente olha e fala, meu Deus, mas não faz sentido nenhum eu estar numa relação com alguém que me trata mal, que não é bacana comigo, que não pensa em mim também. Não quer dizer que a pessoa tem que pensar unicamente em você e viver em função de você, mas ela precisa pensar em você também. Você precisa fazer parte das prioridades dela. Senão, isso não é um relacionamento, né? Não faz sentido. O relacionamento é uma via de mão dupla. Eu acho que isso define tudo. E se a via tá descompensada, se tá um lado investindo mais que o outro, se um, né, digamos assim, se um sofre mais do que o outro, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente precisa olhar para essa relação, para entender o que é que saiu do eixo, o que é que está descompensado, e ver o que é possível fazer. Se é possível fazer uma coisa, ou se a relação precisa realmente chegar ao fim. A gente precisa buscar buscar amor em outros lugares, né? Buscar afeto em outros lugares, se aquilo não está mais bacana. Tem que ser recíproco, né? Eu dou amor, recebo amor. À medida em que só eu contribuo, só eu passo compreensão, só eu passo amor, e aquilo não é retribuído, então algo está errado. E é como a Elisângela também falou, né? Procurar ajuda de um profissional para que possa equilibrar aquelas questões, se realmente eu estou vendo coisas, ou se realmente aquilo está acontecendo. Então, é realmente uma via de mão dupla, viu, Deise? Tá certo? É bem por aí mesmo. É isso, acho que o que eu queria muito trazer hoje eram mas não são verdades, mas são provocações, assim, né, pra gente estar pensando sobre como a gente tem se relacionado hoje em dia, né, como a gente tem estado nesse mundo aí, como ele falou, nesses processos de tantas mudanças, de tantas transformações. E eu acho que uma coisa que é interessante são as pessoas realmente pensarem em buscar terapia, né? Porque é um recurso valiosíssimo na época que a gente está vivendo, tanto a terapia individual quanto a terapia de casal. Então, muitas vezes o casal ele não consegue se organizar entre si, precisa de alguém que possa ir ajudando nesse processo de ajuste ou de perceber como é que a gente está tendo, quais são os nossos padrões, né, disfuncionais naquela relação, que estão minando a relação, se eu estou disposto a ir modificando esses padrões, a ir identificando e modificando, para chegar no momento e ver a relação realmente não dá certo, ou agora que a gente ajustou alguns padrões disfuncionais, a relação melhorou muito. Então, eu acho que essa questão de ter um profissional para ajudar, né, a olhar para esse relacionamento de uma forma mais profunda, olhar para os nossos padrões que vão aparecer ali. E é como você falou, a gente vai se relacionar no casamento, no relacionamento amoroso, como a gente se relaciona com os pais, por exemplo, com as figuras, né, de cuidado primário que a gente teve. Então, muitas coisas vão se reeditar ali, né, vão reaparecer ali. Então, as pessoas falam assim, por que no namoro era de um jeito e no casamento é de outro? Porque no casamento eu me relaciono com alguém da minha família. Eu casei, aquela pessoa passa a ser da minha família. Então, esses padrões são ativados. E no namoro não é alguém ainda da minha família, né, Jassan? Jassan sempre fala isso. Verdade. Tudo bem, no casamento já está diferente, mas fica diferente mesmo, porque eu vou passar a ter os padrões que eu tinha com a minha família, né, inicial. Então, esses padrões aparecem, e aí é importante essa questão de fazer terapia, porque senão também eu vou mudando de relação, mas muitas vezes a gente tem que observar assim, mas eu estou mudando de relação e os padrões continuam, né? Então, aquele famoso dedo podre que as pessoas falam, né? Não parece que eu tenho um dedo podre, eu só escolho nesse formato, mas escolhe nesse formato, porque o cérebro só libera substância de apaixonamento quando você entra em contato com alguém que parece com suas figuras de cuidado primário, porque o cérebro sente isso como seguro. Então, você realmente vai se apaixonar, né, por pessoas que têm
aquele padrão. Então, quantas pessoas falam, meu pai, meu marido ou minha esposa parecem em muitos aspectos com minha mãe ou com meu pai, né? Então, por causa desse mecanismo que o cérebro tem. Então, se a relação dos meus pais foi disfuncional, eu posso ser psicóloga, mas a minha relação provavelmente vai um pouco reeditar, né, imitar aquela relação que foi o que o meu cérebro viu a vida toda. E aí eu vou precisar fazer terapia para ir modificando esses padrões e refazendo, reconstruindo o modelo de relação amorosa que o meu cérebro tem. Eu acho que muito a gente olhar essa reconstrução de modelo aí. Quase todo mundo precisa reconstruir o modelo que teve, né? Porque se estamos em desenvolvimento emocional, a maioria das pessoas ainda não tem um desenvolvimento emocional adequado na relação amorosa, né? E nossos pais também não tiveram. Então, eu tenho que criar um novo modelo para ir refazendo esse processo de amar, esse processo de me relacionar amorosamente, né? Eu acho que é muito idêntico ao processo com as crianças, né? Quando eu estou tratando o casal, eu falo muito. Você falaria com seu filho assim? Né? Como é que você falaria com seu filho? Você gritaria, né? Ou você sentaria, como a gente tem educado emocionalmente os pais para isso, né? Você sentaria com seu filho, teria um diálogo, ou você ia gritar? Então, na relação amorosa, repare, quando a gente briga, a gente grita igualzinho que a gente fazia com as crianças antes, né? Então, esse novo modelo envolve aí o diálogo, a construção do diálogo, envolve a construção de ir retirando a agressividade verbal e física, né? Que a gente vê muito nas relações amorosas, que são mais seguras, porque se tiver agressão verbal e física numa relação que ainda não é segura, de namoro, por exemplo, você não vai ver tanto quanto no de casamento, que é algo mais sólido, mais seguro. Então, realmente, pensar em como reconstruir é importante, sabe? Não, é importante, como você falou em relação ao casamento, já estamos já tirando medos aqui. Olha só o que o Birajara acabou de falar aí, ó. Tá vendo? Então, ele está prestando atenção mesmo no programa, e o programa realmente serviu para encorajá-lo. Ele disse que agora, depois dessa orientação top, até perdi o medo de casar. Pode casar à vontade, Birajara. A gente só pede que você não esqueça de nos convidar, né, para esse casamento, para os comes e bebes, enfim, e que você seja feliz. Tá aí coisa boa, né? Com certeza. E quando as pessoas se conscientizarem de que elas precisam criar um novo modelo e pensar sobre isso e fazer terapia para isso, a gente vai ter, assim, uma evolução fantástica na área amorosa, e isso vai modificar a vida do ser humano, né? Porque, repare que um dos centros da nossa vida é a relação amorosa, né? Então, assim, é um dos pontos que nos trazem mais felicidade ou mais infelicidade. Então, a gente realmente precisa se dedicar a aprender como é. Assim como a gente está aprendendo a educar filho de uma forma mais inteligente emocionalmente, a gente precisa aprender como se relacionar amorosamente de uma forma mais inteligente emocionalmente também. Então, eu acho que focar nesse aprendizado vai ajudar as pessoas a realmente reconstruírem suas relações amorosas. Que maravilha! Programa Superação desta quinta-feira. O amor dos tempos atuais. Por que anda tão difícil se relacionar? A psicóloga Elisângela Santa Rita, também com a psicóloga Deise Araújo, dando essa aula pra gente, na verdade, né, de como se relacionar, os tempos do relacionamento. E você que está em casa nos acompanhando, conta pra gente como é que está o seu relacionamento aí, como é que anda o seu casamento, a sua vivência. E quando a gente fala relacionamento, também não precisa ser necessariamente marido, mulher, mulher, marido. Pode ser entre irmãos, pode ser também entre parentes, tudo conta, ou é só nessa situação de marido e mulher, mulher e marido, Deise e Elisângela? Na verdade, assim, realmente, quando a gente pensou o tema, a gente pensou em relações mesmo afetivas. Mas é interessante esse olhar que ele está trazendo, porque ele se relacionar a partir das nossas primeiras relações, os modelos que a gente tem, para reproduzir isso em todos os lugares que a gente vá.
Então, assim, se eu aprendo a mais ali, eu vou repetir provavelmente com os irmãos, ou o que eu aprendo com meus irmãos eu vou repetir com os meus amigos, com os meus parentes, enfim. A gente reproduz muito mais do que aprende novos. Por isso que às vezes a gente fala que na terapia é importante trazer a terapia para trazer novos. Porque, digamos assim, a mente humana ela tem uma formatação meio... Até os 7 anos de idade, a gente tem uma formatação de personalidade. Então, você pode ver que uma criança, por volta ali dos 7, 8 anos de idade, ela tem já uma personalidade formada. E a gente tem uma tendência mesmo a permanecer no que já é conhecido, no que já é, digamos assim, uma estrutura mais confortável para a gente, né? É difícil, às vezes, realmente, a gente aprender algo novo, porque aprender o novo envolve abrir mão do antigo, envolve abrir mão da nossa segurança, daquilo que a gente acreditava. Às vezes, o novo também exige que a gente se afaste de algumas pessoas, exige que a gente busque novos rumos, exige um investimento nosso, né? Então, a gente tem muito repetição, né? Eu acho que isso, por exemplo, foi uma grande descoberta que Freud fez há mais de um século, que ele percebeu o quanto o ser humano tende à repetição dos padrões de relacionamento em geral. É por isso que a Elis Regina fala, né? Porque nós vivemos como os nossos pais, né? Sim, então, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Não, na adolescência, que a gente criticou ali, uma parte daquilo, pelo menos, ou boa parte, a gente acaba refazendo, né? Imitando aquilo, porque foi o modelo que o nosso cérebro aprendeu. Essa importância de reaprender, de pensar em um novo modelo. Rejeição, vou deixar a tarefa de casa da semana hoje, tá? Opa, já vi que a tarefa dessa semana vai ser como sempre, né? Vai ser espetacular. Acho difícil fazer essa tarefa, mas vamos tentar. Vamos retirar a agressividade das nossas relações amorosas, né? Olha! Está retirando a agressividade da relação com a criança. E a agressividade não é bater necessariamente, né? É quando a gente fala meio, né? Ríspido com o outro, quando a gente fala coisas que sabe que vai magoar o outro, mas a gente quer dominar a relação, então a gente fala, né? Então, a agressividade nesse sentido que eu estou dizendo. Então, assim, a gente vai treinar de gentileza ao invés de agressividade, né? Durante esses dias aí. Esse é o meu exercício de casa para os ouvintes. Então, cada vez que vocês perceberem que falou mais grosso com o outro, que né, não deu atenção nenhuma porque está chateado, pensa assim, mas eu vou treinar a gentileza. A gentileza é uma das maiores... a emoção que a gentileza traz, o sentimento que a gentileza traz no cérebro é uma das melhores que a gente experimenta na vida. Né? Quando alguém é gentil com a gente. Então, cada vez que eu sou gentil com alguém, eu cativo mais essa pessoa. Né? O Pequeno Príncipe diz que a gente é responsável porque a gente cativa. Mas a gente cativa com gentileza. Né? Porque amor envolve gentileza. Se você tem amor com agressividade, esse amor é completamente disfuncional. Não vale a pena. Né? Amor tem que ter gentileza, tem que estar de mãos dadas com a gentileza. E a gente acha que por ter o amor seguro, né? Então, o amor seguro é o amor, tipo assim, eu já sou casada com essa pessoa há vários anos, se eu gritar com ela porque eu estou muito chateada, ela não vai se separar de mim por causa disso, né? Então, existe já um amor sólido, um relacionamento sólido, seguro. Já se ela for minha namorada, se você tá com uma namorada e você grita com ela no início, ela deixa de ser sua namorada rapidamente, porque ainda não tem o amor seguro ali. Então, a gente se aproveita desse amor seguro, né, Deise, para acabar dominando o outro, falando coisas que vão machucar o outro, para que esse domínio seja exercido cada vez mais. Então, o exercício é a gente estar atento a isso e poder ir trocando, né, e exercitando essa troca. Não é assim que eu tenho que falar com a pessoa, eu vou ser mais gentil. E aí a gente vai treinando, até que aquela forma
se torne a forma predominante ao invés da agressividade. Gentileza gera gentileza, né? E gera uma sensação maravilhosa no cérebro, né? Eu vou colocar aí mais uma pitadinha nesse exercício de Eli, posso? Maravilha. Toda vez que você pensar em falar algo com agressividade, e aí, claro, como ele falou, tirar a agressividade, mas tente falar isso com assertividade, tente falar isso com afetuosidade, porque também tem o outro lado, tem muita gente que se cala na relação, né? Tem muita gente que está incomodado, que está infeliz, ou que, sei lá, que não está, digamos, confortável com a ação do outro, mas se cala, não fala, até para evitar muitas vezes o conflito, até porque às vezes o outro é violento, o outro é agressivo. Então, também um exercício de você ter assertividade, você ter sinceridade na relação, de você ter diálogo, né? De exercitar um diálogo sincero, um diálogo carinhoso, gentil, mais verdadeiro. Eu acho que isso é muito importante. E hoje tem muitas aulas no YouTube sobre comunicação não violenta, né? Que vai ensinar muito a comunicar de uma forma assertiva, porque, em geral, somos passivos ou agressivos, né? Como você falou. Ou a gente não fala nada, se cala para não brigar, ou a gente vai lá e agride o outro e machuca o outro. Então, e por isso que eu relaciono a questão da evolução do casal com a evolução da educação dos filhos, né? A gente está aprendendo a educar filhos com essa assertividade, né? Eu não preciso agredir, eu preciso conversar com o mesmo tom de voz que eu converso normalmente, com gentileza e com firmeza, né? Então, essa firmeza Maravilha. é separada, porque quando você vai educar um filho, você também, em alguns momentos, precisa ser firme. Então, não é não, mas eu não preciso gritar. Mas o não precisa ser o não de verdade, né? Não é porque eu não gritei que eu não vou exercer esse não. Então, na relação amorosa, eu posso conversar tudo sem precisar gritar, né? E não ficar engolindo tudo também, como a Daisy falou. E isso é um exercício, gente. Isso é um exercício de mudança de comportamento que pode levar muito tempo para o cérebro assimilar esse novo formato, mas que vale muito a pena, porque depois que isso se torna automático, eu vou fazer isso naturalmente com as pessoas com quem eu me relacionar, e isso vai trazer muito bem-estar emocional para os dois, para as duas pessoas que se relacionam. Maravilha, coisa boa, excelentes exercícios, hein? Tá? É sério que já vai estar terminando o programa? Sério? Já vai terminar o programa? Mas como passa rápido, gente? Estamos para vir, né, Daisy? Não entendi. Pois é. Estou dizendo que você vai vir mais vezes no programa, com outros temas. Com certeza, foi muito legal, e assim, muito obrigada a vocês pelo convite, sempre que precisar, estou aqui, só chamar. Coisa boa! Mandar um grande abraço aí para os nossos ouvintes, né, que participaram aqui com a gente. Aí, por último aqui, a mensagem aí do Birajara, acredito que esteja aparecendo aí para vocês também, muito participante aqui no nosso programa Superação desta quinta-feira. É muito interessante quando as pessoas participam, né, quando as pessoas mandam suas mensagens, compartilhem também. E lembrando que o programa, ele fica salvo no nosso canal no YouTube, depois, se você não teve tempo de assistir agora todo na íntegra, pode ficar tranquilo, mais tarde vocês podem ir lá no nosso canal no YouTube, Rádio Criativa 10, e lá vocês procurem Programa Superação. A data de hoje, dia 1º de fevereiro, e lá vocês vão poder assistir com a família, divulgar para quem você quiser, seu grupo de WhatsApp, enfim, para você assistir com calma. E programa bom a gente precisa divulgar, programa excelente, positivo, a gente precisa estar divulgando também. Então, agradecer a presença de todos vocês. Daisy, que prazer, maravilhoso ter você aqui no nosso bate-papo, fantástico, show de bola. Pena que passou tão rápido, Daisy. Passou muito rápido mesmo, mas o prazer foi meu. Eu gostei muito, muito bacana. Só posso deixar só um recadinho, quem quiser
sei lá, conversar mais comigo, ter um bate-papo comigo. Era isso que eu ia te falar, justamente. Pois não. Pode me adicionar no Instagram. Meu Instagram tá Deise, D-E-I-S-E, normal, Deise, D-E-I-S-I, Oliveira.psi. Aí você vai me encontrar lá, dá pra gente bater um papo, quiser mandar uma mensagem, dialogar, conversar comigo, estou à disposição. Maravilha, só repetindo aí teu Instagram, Deise. Deise Oliveira.psi. Ok, maravilha. E Enaide Souza, parabéns pelo programa, tema muito interessante. Ô, Enaide, você já estava nos assistindo desde antes ou só entrou agora, Enaide? Fiquei curioso contigo agora, menina, só agora você mandou a mensagem? Mas, enfim, Elisângela, parabéns mais uma vez pelo programa, como sempre, o programa Superação, como o próprio nome já diz, né? Se supera a cada programa, e o de hoje sensacional, tema espetacular que vocês trouxeram para a gente. O objetivo é esse mesmo, né? Educar as pessoas emocionalmente, ter esse espaço onde as pessoas possam participar, onde elas possam perguntar, onde elas possam sugerir temas. E eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a Deise. Deise, você atende online? Sim, atendo online. Você quer deixar seu contato ou as pessoas entram em contato pelo direct? Pode entrar em contato pelo direct, pelo Instagram, ou pode entrar em contato pelo telefone também, que é 719-9283-8523. 99283-8523. Pronto. Quem quiser entrar em contato com a Deise, pode entrar em contato, fazer terapia com ela online, de qualquer lugar, né, do mundo. A gente está agora acessível ao mundo depois do online. Então, eu só tenho a agradecer, sua participação foi maravilhosa, esse tema incrível, e que você venha mais vezes, né, nos presentear com seu conhecimento, com seu profissionalismo. Obrigada de verdade. Obrigada a você, Jassan, porque você... Sempre à disposição. Foi fantástico, muito obrigada. E a todos os ouvintes que participaram, o Birajara, Enaide é maravilhosa. E todos que mandaram mensagem, que estão ouvindo quietinhos sem participar, tem muita gente que ouve sem participar. Então, um abraço a todos. Maravilha! Então, gente, obrigado pelo carinho, uma ótima tarde a todos vocês. Deise, beijo enorme, foi um prazer imenso estar aqui contigo, fazendo esse programa. Tudo de bom para você, Elisângela, beijo enorme, tudo de bom. E para vocês, um ótimo carnaval, né? Ainda vou estar aqui trabalhando, mas para vocês, agora acho que só depois do carnaval, né? Carnaval todo mundo aí, né? E estaremos aqui após o carnaval. Tá certo. Beijo enorme, meninas. Tchau, tchau. Gente, ouvintes, obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Muito bem, esse foi o nosso programa Superação desta quinta-feira, o amor nos tempos atuais. Aí com a psicóloga Deise Araújo e também a psicóloga Elisângela Santa Rita. Por que anda tão difícil se relacionar? Foi o tema do nosso programa de hoje. Grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau.